Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 34. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém? Queridos, o contexto aqui, dentre muitas coisas, um contexto que se sobressalta aqui é um contexto de renúncia. É verdade? Renunciar coisas visíveis para alcançar as invisíveis. Porque é a grande história na vida de Cristo. A luta através de palavras, fazendo o homem desgrudar os olhos da terra e pregar no céu. Isto é a vida que Cristo nos propõe. Por isso, buscai primeiro o quê? Reino de Deus. Cadê o reino? Onde está ele? Cadê o reino? Busca. Como? Alguém já encontrou o reino de Deus? Perguntaram para Jesus, tentando afrontá-lo, quando virá este reino de Deus? Aí Jesus virou para os ímpios. Jesus virou para os ímpios e disse, não, o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus está dentro de vós. Virou para aqueles que estavam afrontando a ele. Onde está então o reino de Deus? São os atributos morais existentes dentro do ser humano. Que o Espírito Santo vem vivificar isso aí, restaurar, ressuscitar isso, implantou-se o reino de Deus. Não é esse o reino de Deus? Os atributos morais ativados? É o reino de Deus. Então, Jesus nos ensina nos seus anos sobre a terra, e o Espírito Santo continua nesta missão de ajudar-nos, de nos dar a vitória, de nós confiarmos naquilo que não vemos, renunciarmos às coisas temporais, passageiras desse mundo, pelas coisas que são eternas, que não passarão jamais. Jesus deixou uma palavra que muitos não dão crédito. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Ou seja, o céu e a terra, as coisas desse mundo, as coisas carnais, elas são passageiras, mas as palavras de Jesus são eternas. E as palavras de Jesus revelam o quê? Um reino eterno. É para lá que nós estamos andando, como o autor de Hebreus diz, a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Nós temos que lutar para desprender a nossa visão das coisas naturais e colocá-la nas coisas espirituais. Jesus Cristo é a imagem visível de um Deus invisível. Essa é a grande luta da Bíblia nas nossas vidas, do mover do Espírito. Se aquele homem chamado Paulo não tivesse conseguido desprender os olhos das coisas naturais para fixá-la nas coisas espirituais, irmão, não teríamos nada do que temos como exemplo na vida daquele homem. Mas ele diz, o que para mim era ganho, era lucro, reputei-o perda por Cristo. Ele diz assim, tenho na verdade todas essas coisas por perda, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Qual o conhecimento de Cristo? Palavras que revelam um reino. E Apocalipse vai mostrar muito bem a posição desses homens.
Um missionário, se ele não aprender a renunciar tudo, ele não pode ser um missionário. A menos que ele queira ser missionário só em lugares onde ele vai ser cercado de comodidade. Tem gente que é missionário. Liga lá para os Estados Unidos, o camarada diz, para ir pregar aí no Brasil? Vou. Eu quero um hotel 5 estrelas para me hospedar. Não pede nem para ser hospedado numa mansão, como se diz, numa pensão. Ele quer ser hospedado o quê? Num hotel 5 estrelas. Quer o táxi na porta para levar ele para a igreja, trazer de volta. Irmão, isso não é missionário. Isso não aprendeu a renunciar. O primeiro a renunciar foi o próprio Cristo. Renunciou. A Bíblia diz que ele despiu-se da sua glória. É demais. É renúncia. Um discípulo de Cristo, ele só pode ser realmente discípulo se ele aprender a renunciar. E aí Jesus está dizendo que amou o pai ou mãe mais do que a mim? Não pode ser meu discípulo, não é digno de mim. Amou o filho mais do que a mim? Ora, será que Jesus não conhece o que é um sentimento de um pai para um filho? Será que Jesus não sabe, só porque ele nunca foi pai nessa terra, será que ele não sabe o que é esse sentimento? Sabe muito bem, porque entrando em Jerusalém ele chorou. E disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-te, como a galinha junta os pintos debaixo das suas asas. Jesus sabe o que é esse sentimento. Mas mesmo assim ele diz que amar o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E às vezes as pessoas dizem assim, mas eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas coisas para resolver. Aí tem uma palavrinha aqui que diz assim, e aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Você tem que vir para Cristo com problema, sem problema, com o marido pegando no pé, com a esposa blasfemando, com todo mundo se levantando. Você tem que seguir a Cristo. Não tem jeito, né? A palavra de renúncia do Evangelho, ela vem desde o começo e vai até o final. Não adianta. No mundo tereis aflições, mas se anima, tem de bom ânimo, vem após mim com aflição, com tudo. Vão perseguir vocês de cidade em cidade, vão expulsar vocês da sinagoga. Não para de olhar para mim, me segue mesmo. Vão chicotear vocês, vão espraguejar vocês, vão maldizer, vão mentir, vão caluniar. Me segue assim mesmo. Não nos dá direito a Escritura de olharmos para trás. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para quê? Para o reino de Deus. Pode viver nesse mundo aí, mas para o reino de Deus é diferente. Renúncia é um negócio tremendo. E nós vamos ver que há alguns exemplos na Escritura, né, que mostram de renúncias terríveis. Renúncias que nós às vezes paramos para pensar e dizer assim, como aquela pessoa conseguiu? Meu irmão, como é que Abraão conseguiu colocar o filho em cima daquela lenha? Meu Deus! Como é que o homem conseguiu botar o filho em cima daquela lenha e girar o braço para cima e quando ia baixar o anjo do Senhor impediu, meu irmão? Meu Deus do céu! Que coisa tremenda! Aí Jesus diz assim, olha, Abraão viu o meu dia e exultou. Como é que Abraão, meu irmão, vira para o lado e vê um cordeiro preso numa monte? Quem prendeu aquele cordeiro lá, meu irmão? Dentro daquele capim, no dia e hora que Abraão ia subir aquele monte. Meu irmão, que Deus tremendo. Ele renunciou o próprio filho e viu o dia do Senhor e exultou. O que será que Jesus quis dizer quando Abraão viu o meu dia? O que será que Jesus quis dizer com aquela expressão? Talvez ela não esteja escrita nas páginas da Bíblia, meu irmão. Aquele momento de Abraão naquele monte deve ter sido inigualável. O segredo que Abraão levou com ele e herdou coisas tremendas. Nós vemos que uma mulher renunciou um filho. O nome dela era Ana. Amém? Ana, mãe de Samuel. Olha, meu irmão, a renúncia de Abraão fez ele herdar uma promessa. Abraão, sei que tu me temes.
Agora, olha para as estrelas do céu. Assim será a tua posteridade. Olha para a areia do mar. Assim será a tua descendência. Porquanto não me negaste o teu único filho. Irmão, que renúncia. Que promessa. Uma promessa desse tamanho. Olha para as estrelas do céu. Olha para a areia do mar. Será que tem uma promessa maior que essa? As estrelas são incontáveis. Pode alguém contar os grãos de areia? Olha o tamanho da promessa feita a Abraão. Até hoje, nós estamos sendo gerados pela fé que Abraão foi o pai. Jesus Cristo é descendência de quem? Vê lá como Lucas remonta a genealogia de Cristo. Se não passa em Abraão. Tremendo. Agora, aquela grande promessa feita a Abraão, e até hoje está se cumprindo, ela exigiu uma grande renúncia. Ana, a mãe de Samuel, quando teve aquele filho, ela também fez uma grande renúncia. Senhor, dá-me um filho varão e eu o entregarei todos os dias para servir na casa do Senhor. Meu irmão, olha, dos ministérios dos profetas, Samuel é um que tem destaque. Agora, houve uma grande renúncia da mãe para com o próprio filho, para que a glória de Deus fosse manifesta em toda uma nação. Meu irmão, a tua renúncia hoje pode gerar milhares de vidas amanhã. Tem pessoas que ficam segurando, meu irmão, um tostão furado, achando que aquilo é o seu sustento. O que nos sustenta não é um patrimônio carnal físico, é algo espiritual. É um patrimônio espiritual. Aquela mulher disse para Elias, meu servo, meu marido, teu servo, servo do Senhor, já morre. Vieram os credores para buscar o meu filho e a mim, para servirmos como escravo. Mulher, o que tu tens em casa? Só um pouco de azeite numa botija. Pede lá emprestado, olha, e vai derrama sobre eles. Quando a mulher chegou, olha, milagre, tem azeite aqui que não acaba mais. Vende, paga a tua dívida e vive do resto. Mas o patrimônio de fé que o marido dela deixou foi mencionado. Tu sabes que o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. O que você tem para deixar para o teu filho? O que você tem para deixar para essa geração? O que você tem para deixar escrito pela tua vida de cooperação no Evangelho? Nós somos hoje a carta que Deus quer escrever para todas as gerações. Deus quer mostrar como estas palavras são vivas em nós. Porque as palavras só no livro, elas podem ficar esquecidas, mas quando elas são arrancadas do livro e trazidas para a nossa vida no dia a dia, elas tomam nova vida. Amém? Teve também uma outra pessoa que renunciou também. E esta ganhou muito mais. Mas aqui nós vamos ver um exemplo tremendo, meu irmão, que se enquadra exatamente aqui no versículo 39. Outras versões dizem assim, quem quiser guardar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai achar. A mãe de Moisés foi uma mulher de fé. Jogou o filho sobre as águas do rio Nilo, crendo que Deus tinha um plano e um propósito a realizar. Preste bem atenção. Quando saiu a ordem de Faraó para matar todas as crianças, o que muitas mães fizeram? Se agarraram aos seus filhos, dia e noite, e disseram, não largo meu filho não sai de perto de mim. E o que acontecia? Os soldados arrombavam as portas, arrancavam os filhos dos braços das hebreias e passavam as fios de espada. Mas a mãe de Moisés teve uma renúncia. Ela pega o filho e joga aos cuidados das águas do rio Nilo.
Ela renunciou, ela se distanciou. Deixou Miriam só para olhar o que ia acontecer. E o que aconteceu? Quando ela deu o filho, quando ela se desprendeu, ela viu uma glória tremenda. Aquele veio a ser o libertador da nação de Israel. Então ela se desprendeu daquele amor pelo filho. Quando acaba, o filho voltou para ela. Ela mesma criou o filho nos seus primeiros anos, o educou e ele ainda veio ser o grande libertador da nação de Israel, tipificando o próprio Cristo. Então, é renunciando que você alcança as coisas espirituais. Você acha que a mãe de Moisés não tem um galardão muito especial lá no céu? Tem. Agora, quantas hebreias tiveram os seus filhos arrancados de seus braços e mortos diante dos seus próprios olhos? Quando você quer, meu irmão, ganhar, dominar as coisas naturais que estão diante dos teus olhos, você perde a revelação das coisas espirituais. Deus nunca te deixa em falta das naturais quando você atenta primeiro para as espirituais. Porque é esta promessa de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você não tiver renúncia na sua vida, muito dificilmente você chegará ao final desta caminhada. Porque dia a dia vai aparecer situações para você renunciar, dizer não. Situações físicas, situações emocionais, situações espirituais aparentemente, convites que surgem muito por aí. Tem igrejas, por exemplo, que convidam pessoas de outras igrejas para ir para lá e dizer assim, vem para cá que você vai assumir isso, aquilo outro. É um convite que aparenta ser espiritual. Mexe com o emocional de muita gente, a pessoa tem que saber dizer não. Tem que saber entrar no seu quarto, fechar sua porta, falar com Deus. Se você não aprender a renunciar, dificilmente alcançará uma posição espiritual, dificilmente alcançará um ministério. Jesus despiu-se da sua glória, renunciou por um momento, amém? Ele renunciando, depois ele herdou algo maior, sim ou não? Ele quando ressuscita, ele diz o quê? Todo poder me é dado nos céus e na terra. O Pai, ninguém julga, deu ao Filho todo o poder de julgar. Jesus, após a sua renúncia, alcançou coisas maiores. Meu irmão, às vezes você está sendo escravizado pelas suas próprias emoções, pelos teus próprios sentimentos. Você está querendo ser mais protetor que o próprio Deus. Você está querendo ser mais zeloso que o próprio Deus. Você acha que tem condições de cuidar de uma situação, da sua própria vida, da vida de alguém, mais do que o próprio Deus? E sabe o que acontece? Você não entrega na mão de Deus, não renuncia, Deus não toma o cuidado. Fica aos teus cuidados que são limitados. E aí acontece as coisas que não deveriam acontecer. Então, nesta oportunidade, você talvez olhe e diga assim, eu não tenho nada para renunciar hoje. Mas e amanhã? Será que amanhã vai acontecer alguma coisa para você renunciar? E se você não renunciar, como vai ficar a tua situação? Aquele que quiser achar a sua vida, vai perdê-la. Você já pensou em perder a sua vida? O que seria perder a sua vida? Para muitos, o viver é ter bens materiais, é poder passear no shopping, é poder chegar num lugar e comprar o que quer, o que não quer. Para alguns, é andar de roupa nova o tempo todo, cabelo feito o tempo todo. Para uns, o viver é isso. Estão ganhando a sua vida, estão querendo demonstrar para o mundo uma harmonia e uma aparência. Estão priorizando coisas que não deveria priorizar. Estou dizendo que tem que viver uma vida relaxada, mas aprenda a priorizar as coisas espirituais. Nunca deixe de vir na igreja para ir para um salão fazer um cabelo. Deu a hora do culto? Vinde como estás.
a bênção virá. Para alcançar o ministério, meu irmão, você vai ter que renunciar a coisas muito grandes. Para alcançar o ministério, você vai ter que chorar muitas lágrimas. Para alcançar o ministério, meu irmão, muitos vão ter que te ver sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Para você realmente ser um obreiro aprovado, servir a Cristo, pode se preparar para renunciar a alguma coisa. Ninguém vem para o reino de Deus e assume nada sem renunciar. Não adianta. Não existe isso. Fui para a igreja, é só bênção, estou no maior pedestal, conversa fiada. Não dê crédito a esse testemunho, porque quando Deus nos chama, exige renúncia, porque Ele foi o primeiro a renunciar. E se você não renunciar, não adianta que não há ministério esperando por você. Você vai caminhar até um ponto, dali para frente não vai mais. E Jesus diz uma lista terrível aqui, os inimigos do homem serão os seus familiares. Em que sentido? Jesus veio botar alguém em guerra? Não. É porque, meu irmão, certas renúncias, preste bem atenção, certas renúncias, jamais a sociedade entenderá. Paulo diz que aquele que é espiritual, a tudo discerne, e de ninguém é discernido. Se você está andando com Deus no espiritual, de repente você vai abrir mão de coisas que todos vão olhar para você e vai dizer assim, é um louco. Não entendo esse Deus que ele está servindo. Não entendo esse Deus que ele está servindo. Não tem cabimento. Como é que é? Deus falou o quê? Não é possível. São as renúncias que você tem que fazer terríveis. Se Abraão contasse para um dos seus servos, contasse para Sara, sua esposa, o que ia fazer no Monte Moriá, o que teria acontecido? Já passou pela tua cabeça? Ele contou para alguém? Não contou para ninguém. De manhã, após ouvir a voz do Senhor, albardou o jumento, preparou tudo e subiu para o monte. O que você vai fazer lá? Vou adorar o Senhor. O que você vai fazer lá? Perguntava outro. Vou adorar o Senhor. Se ele diz, vou subir o Monte Moriá para sacrificar o filho, porque Deus mandou. Que isso? Deus não manda isso não. Tá maluco? Seu fanático, seu louco. Deus não manda isso não. Manda sim, para que eu possa herdar a promessa de como as estrelas do céu e como a areia da praia ser a minha descendência. Meu irmão, a renúncia vem quando nós ambicionamos coisas grandes e espirituais. O que você quer de Deus? Não, eu quero só ser um professor da escola dominical. Só, você disse só, mas esta é uma posição espiritual muito grande. Pode ser que nesse só para você, a renúncia seja bem grande a cobrança. Não, eu quero ser um missionário para pregar o evangelho no mundo todo. Até você chegar lá, meu irmão, tem muito chão para você renunciar. Tem muita lágrima para você derramar. Tem muita incompreensão para te afrontar. Tem milhares de coisas. Então a palavra, meu irmão, nessa noite é essa. O que você acredita estar capaz de renunciar para servir o reino de Deus? Se você hoje olha, eu não tenho nada para renunciar, amanhã você pode ter muito e não querer renunciar. Um jovem chegou diante de Jesus e disse, Senhor, que farei para herdar o reino de Deus? Jesus virou para ele e disse, guarda os mandamentos. Aí ele diz assim, quais? Jesus diz para ele algumas coisas, ele diz, desde a minha mocidade, tudo isso tenho guardado, que me falta, pois? Faltava mais nada. Faltava mais nada, estava a caminho do reino. Ele estava a caminho do reino. Numa posição espiritual em que ele se encontrava, ele estava a caminho do reino. Só que Jesus, vendo aquele coração sincero, aquele homem temente, guardando os mandamentos, vira para ele e diz assim, tá certo, então vende tudo que tu tens e segue-me, dá aos pobres e segue-me, e terás um tesouro no céu.
O homem, diz a Bíblia, que ele baixou a cabeça e retirou-se entristecido. Por quê? Porque possuía muitos bens. Irmão, preste atenção nessa história. Ele estava numa posição espiritual, era um salvo e estava a caminho do céu. Só que Jesus propôs a ele um novo degrau espiritual, que significava renunciar tudo aquilo que ele tinha. Ele não aceitou. Esse é um exemplo no Novo Testamento. O exemplo do Antigo Testamento é Eliseu. Elias, que faz aqui? Ah, Senhor, perseguir os teus profetas, só eu sobrei. Não, Elias, volta, unge lá o fulano rei da Síria e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Quando Elias chega para Eliseu e o unge profeta, Eliseu simplesmente pegou a sua junta de boi que tinha recentemente comprado, que para a época custava uma fortuna, pegou os seus bens, repartiu entre todos, simplesmente pegou a sua capa, lançou sobre o ombro e seguiu Elias. Teve, para ser aquele profeta que ele foi, ele teve que abrir mão de toda a sua casa, entregou tudo que tinha, repartiu para os outros. A Bíblia diz que ele vendeu tudo e repartiu para alcançar aquele degrau espiritual de ser o sucessor de Elias. 2 exemplos. Todos dois tinham os seus bens. Nessa noite, meu irmão, você gostaria de fazer uma oração para Deus? Senhor, amanhã eu não sei o que eu vou ter que renunciar. Um filho como Abraão, um filho como Ana. O que eu vou ter que renunciar? Um reino como Gideão, que os homens chamaram ele, reina sobre nós. Ele disse, não, eu não reinarei sobre vós. Reine o Senhor sobre vós. Renunciou o reino para permanecer na posição que Deus tinha com ele. E amanhã? O que será que nós teremos que renunciar para que Cristo seja glorificado e nós alcancemos coisas espirituais? Amém, meu irmão? Aquele que quiser achar a sua vida, vai. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. E esse perder a sua vida aqui, meu irmão, é muito sério. Há muitas dores nas quais um ser humano muitas vezes tem que passar para poder ficar firme no caminho do Senhor. Aqueles crentes que esperam que servir Jesus é só sorriso, esses nunca alcançarão nada. Você nunca verá essas pessoas à frente de nada. Servir Jesus não é só sorriso, é lágrima, é suor e é sangue. Amém? Temos martírio na história do Evangelho. Pedro, Tiago, João Batista. O que aconteceu com esses homens? Eles renunciaram a alguma coisa? O que eles renunciaram? A própria vida. Tem algo mais precioso que a própria vida? Eles renunciaram. E este é o exemplo para as nossas vidas. Amém? Então, nessa noite eu quero convidar você a orar. Quero convidar você a nós estarmos orando. Quero convidar você que fique de pé.